Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem, irmãos. Olha, eu creio que Deus vai confortar o seu coração. Você que está ansioso, desejoso de ouvir a voz de Deus, eu quero te mostrar que Deus, Ele fala com você, mas não da maneira que você pensa. Deus, Ele fala com a gente, irmãos, nos pequenos detalhes. E eu vou te mostrar aqui uma história da Bíblia que mostra exatamente isso. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente desanima porque a gente ora tanto por uma coisa e aquilo não acontece. Muitas vezes não acontece do nosso jeito, no nosso tempo, certo? E a gente desanima muito fácil. Mas hoje eu quero trazer um encorajamento e dizer para você que Deus, Ele já está atendendo o seu pedido. Deus está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, o versículo 4, que nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, se você está esperando no Senhor, pode ter certeza, pode contar com a sua bênção, com a sua vitória, porque Deus, Ele vai fazer no tempo certo, é claro, de acordo com a vontade dEle. Se não for da vontade de Deus te entregar isso, Ele não vai fazer, sabe por quê? Porque Ele te ama muito. Deus sabe que tem bênçãos que podem chegar que, na verdade, se a gente não tiver maturidade, elas viram maldição. Aquilo se torna um peso na nossa vida e o próprio Jesus falou: qual é o pai que, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Se pedir peixe, vai dar uma cobra, uma serpente. Ele não vai dar, sabe por quê? Porque a bênção, ela tem que trazer alegria ao seu coração e não se tornar um peso. E muitas coisas que você pede hoje parece que vão te trazer uma alegria. Ah, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser mais feliz. Quando eu me casar, aí sim eu vou ser feliz. Irmãos, se a gente não tiver com Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele sendo o centro da nossa vida, a gente vivendo em comunhão com Deus, andando em santidade, irmãos, as outras coisas, elas vão nos atrapalhar, vão nos afastar desse propósito. Então Deus sabe como te presentear na maneira certa, na hora certa. Amém? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do nosso Pai. Então, Deus, Ele tem presentes para você, mas essa mensagem de hoje vai ser um conforto. Sabe, irmãos, eu estava pensando esses dias, uma das coisas que desanimam a gente também é quando a gente vê o mal crescendo nesse mundo, não é mesmo? Parece que nada acontece com essas pessoas, parece que pessoas zombam de Jesus o tempo todo, elas escarnecem da Bíblia, elas criticam, elas zombam da nossa fé. E parece que Deus, Ele fica em silêncio. Eu vou te mostrar aqui hoje que Deus, na verdade, Jesus, eles não têm interesse em provar nada para essas pessoas. Essas pessoas, lá no fundo, na consciência delas, elas sabem, porque sabem que a palavra de Deus é diferente de qualquer outro livro. Porque senão eles falavam mal de outras religiões, você concorda? Senão eles falavam mal de outros deuses, que nós sabemos que não são deuses, porque só existe um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Por que será que eles falam tão mal de Jesus? Já que eles dizem, que Jesus está morto e que Ele não ressuscitou, por que então ficam chutando um cachorro morto, vamos assim dizer? Irmãos, não faz sentido. É que, na verdade, Jesus, irmãos, Ele confunde a sabedoria dessas pessoas. Se você olhar os evangelhos, você vai ver Jesus agradecendo ao Pai, porque Ele retirou o conhecimento dos sábios e Ele revelou aos pequeninos. Irmãos, isso tudo era um absurdo, porque Deus revelava as preciosidades, as coisas grandiosas para os pequeninos e Ele tirava do conhecimento daquele povo. Então, tem pessoas que só conhecem das coisas terrenas, não conhecem da visão espiritual e por isso elas acham que estão no caminho certo e estão muito enganadas. E quando elas morrerem sem ter entregado sua vida para Jesus, sem se arrependerem, irmãos, a Bíblia diz que vai ser um ranger de dentes muito grande. As pessoas ficaram com raiva, com ódio, ao saberem que serão condenadas, entendeu? Então, que você possa ter misericórdia dessas pessoas. Esse é o sentimento mais nobre que você possa ter. É um sentimento de querer orar por elas, porque elas estão cegas espiritualmente. E olhe para a sua própria vida, porque você também foi alvo do amor, da misericórdia e da paciência de Deus. Porque, olha, Deus teve trabalho comigo, irmãos. Os anjos de Deus fizeram hora extra e ainda fazem, porque a gente, irmãos, a gente precisa do cuidado dobrado de Deus o tempo todo. E Deus sabe como lidar com cada um de nós. Amém? Pense no quanto Deus foi paciente com você quando você era novo convertido, quando Jesus entrou na sua vida. Então, essa mesma paciência Deus também tem com o ímpio, com aquele que não quer saber. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus ainda não voltou,
porque Ele espera que mais e mais pessoas se arrependam e se convertam e sejam salvas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a mensagem de hoje está uma bênção. Eu quero muito que você fique até o final, porque olha, Deus vai falar ao seu coração. Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você clicar em inscrever-se. É um botão que tem aqui embaixo do vídeo. Ative também o sininho que vai aparecer do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo que Deus tocou muito forte no meu coração enquanto eu orava. Está lá em João, capítulo 20, o versículo 15 e o 16. É uma passagem que muita gente já conhece, mas tem um detalhe ali, uma coisinha que Jesus fez logo depois que Ele ressuscitou, que quase ninguém comenta, mas que revela muito sobre como Deus age em nosso favor. Olha só o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e Maria estava ali chorando porque achava que o corpo dele tinha sido levado. Está escrito assim, ó: "Por que você está chorando?", perguntou Jesus. "A quem você procura?" A mulher pensou que era o jardineiro e ela disse: "Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo." E disse então Jesus: "Maria." Ela se voltou para ele e exclamou: "Rabone", que em aramaico significa mestre. Olha isso, irmãos, vamos parar para pensar aqui na grandiosidade desse momento. Jesus tinha acabado de vencer a morte, certo? O túmulo estava vazio, o maior milagre da história da humanidade tinha acabado de acontecer. Então agora Jesus, ele não estava fraco, abatido, humilhado. Não, ele agora era o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Ele venceu sobre o pecado, sobre a morte. E o que a gente esperaria disso tudo? Talvez que ele aparecesse primeiro lá para Pilatos. Lembra dele? Jesus poderia ter esfregado na cara dele a vitória sobre o poder romano, sobre qualquer pessoa. Ou talvez Jesus poderia ter aparecido para os líderes religiosos, para Caifás, que foi quem denunciou Jesus, mostrando que nada e ninguém poderia detê-lo. Ou, no mínimo, Jesus poderia ter aparecido para a multidão, anunciando com muito poder: "Eu voltei, eu estou aqui, ó, eu ressuscitei, eu venci a morte." Mas, irmãos, não aconteceu nada disso. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado também não foi um apóstolo poderoso, não foi um líder influente, não foi a multidão, mas foi simplesmente uma mulher, Maria Madalena. Irmãos, ela não estava num culto glorioso, ela não estava num palácio, ela estava simplesmente sozinha, chorando ali no jardim, com o coração totalmente quebrantado. Ela estava muito triste, sem esperança, e talvez você aí esteja perguntando: mas por que ela ficou desse jeito? Será que Jesus não avisou para ela que ele ressuscitaria ao terceiro dia? É que, irmãos, tente imaginar a cruz. Aquilo foi um choque para todo mundo. Ninguém poderia imaginar que aquele Jesus que acalmou a tempestade, aquele Jesus que ressuscitou Lázaro, aquele Jesus que pregava com tanta firmeza, convicção, de repente estava ali, fraco, sem se defender, sofrendo humilhação o tempo todo. Então aquilo foi um choque na mente de qualquer pessoa que viu aquela crucificação. E ao mesmo tempo olhar para aquele túmulo vazio, é muito claro ela achar que alguém levou, que ele não estava ali mais, ou seja, já era, a história tinha acabado ali. E a Bíblia deixa muito claro que ela estava tão abatida que ela nem reconheceu que Jesus estava falando com ela. E talvez você ainda pense: mas por que será que Jesus apareceu para uma mulher, sendo que ele poderia aparecer para muito mais gente? Irmãos, é que Jesus, ele percebeu a tristeza no coração dela. E em vez dele dar um discurso, ele foi em busca daquela pessoa, a mais triste, a mais abatida naquele momento. E muitas vezes a gente pensa assim também, né? Por que será que Deus ele não se manifesta de uma maneira forte, poderosa, assim como a gente escuta tantos testemunhos nas igrejas, né? Pessoas chegam para nós e dizem que Deus falou com elas, e parece que é numa naturalidade tão grande, e a gente olha para dentro de nós e a gente pensa: o que será que tem de errado comigo? Por que será que eu vou na igreja e eu não sinto nada? Eu leio a Bíblia e eu oro e parece que nada acontece. Oh, meus irmãos, aqui Jesus está nos dando uma lição poderosa. Muitas vezes Ele vai falar com a gente de uma maneira única e especial. Ele vai escolher um momento de silêncio, uma dor que a gente está passando, e é naquela hora que vem o sussurro suave. É naquela hora que o Espírito Santo sopra ao nosso coração. Aleluia! Eu creio que Deus não te trouxe aqui à toa. Tem muitas pessoas aqui, irmãos, que estão no meio do deserto. A situação está complicada. Parece que você mesmo está colhendo as consequências dos seus atos e você não sabe como consertar a sua vida. Oh, meus queridos, eu já passei por isso, eu sei como é. É como se a gente olhasse ao nosso redor, a gente só vê os outros prosperando, os outros crescendo na vida, ganhando dinheiro, construindo, casando, e parece que a gente está com a vida estagnada.
uma vida sem propósito, uma vida onde a gente só sente a dor da solidão. Oh, meus irmãos, é nessa hora que a gente tem que abrir o coração. Peça para Deus abrir os seus olhos agora, para você enxergar que do seu lado está Jesus, o Salvador do mundo. Amém? Irmãos, Maria estava ali sozinha, mergulhado na sua tristeza, e Jesus não chegou com trombetas, ele não colocou anjos cantando, ele não fez barulho, ele simplesmente chamou ela pelo seu nome, Maria. Irmãos, uma única palavra fez com que os olhos dela se abrissem, e então naquela hora ela disse Rabone, que significa mestre, ou seja, naquela hora o coração dela se conectou com Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente fica chorando pelos cantos e a gente simplesmente não ora, a gente não abre o coração para o Senhor. Eu sei que é muito mais fácil a gente ficar preocupado, alimentando a nossa mente com a realidade da vida. Afinal de contas, a gente está vendo, não é ilusão, a gente está vendo que o problema está na nossa frente. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu e você somos chamados a viver diferente do que as pessoas lá fora vivem. Nós temos um Deus invisível, mas tão real, que trabalha em nosso favor. Amém? E eu quero fazer aqui uma conexão, irmãos, com uma outra passagem da Bíblia, que essa todo mundo conhece, mas tem tudo a ver com a maneira como Deus trabalha, como Deus vem ao nosso encontro. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 3, o versículo 8 e o 9, que fala sobre o momento em que Adão e Eva tinham pecado, eles se esconderam de Deus, mas Deus viu o coração e Deus veio em busca deles. Diz assim, na viração do dia, quando o Senhor Deus andava pelo jardim, o homem e a sua mulher se esconderam dele entre as árvores. Então Deus chamou o homem e perguntou, onde você está, Adão? Olha isso, irmãos, que coisa tremenda. Naquele jardim, o jardim do Éden, depois da queda, depois da grande besteira que aquele casal cometeu. Irmãos, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem. É por isso que o cristianismo é o oposto de qualquer religião desse mundo. Por quê? A palavra religião no latim significa religare, ou seja, é o homem tentando se religar a Deus. O homem sabe que tem um vazio e ele tenta então, através das religiões, tentar se justificar diante de Deus, tentar tirar o peso da consciência, não é assim? Tem muita gente que vai na igreja ou vai em qualquer outra religião só para desencargo de consciência, só para a pessoa se sentir um pouco melhor, sabendo que ela tem uma vida torta, ela tem uma vida errada, cheia de pecados, mas ela não quer consertar ou não consegue, e por isso ela tenta buscar na religião um alívio para a sua alma. Mas, irmãos, o Evangelho é justamente o oposto. Foi Deus que veio ao encontro do homem, porque a Bíblia diz que todo ser humano está morto espiritualmente por causa do pecado. E é impossível que alguém se salve, por mais que seja uma pessoa boa. Afinal de contas, o pecado, ele gera a morte e ele traz a condenação eterna. Mas quando nós abrimos o coração para Jesus e reconhecemos que só Ele pode ser o nosso intermediador, o nosso Salvador, afinal de contas, foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, mas Ele morreu por nós, pecadores. E quando a gente coloca a nossa fé nele, nessa hora, irmãos, toda barreira, tudo aquilo que nos afastava de Deus, do Criador dos céus e da terra, é retirado da nossa frente. E nesse momento aqui, Deus veio em busca de Adão e Eva. E como que Adão e Eva estavam, irmãos? Eles estavam com medo e com vergonha. E agora, trazendo para o Novo Testamento, lá no jardim onde Maria estava, que na verdade era o jardim do túmulo. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, foi o próprio Deus novamente que deu o primeiro passo. O próprio Jesus veio ao encontro de Maria, só que em vez dele perguntar agora, Maria, onde você está? Em vez disso, ele perguntou, Maria, por que você está chorando? Ou seja, irmãos, essas duas perguntas têm algo em comum. Elas mostram que Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando a gente está perdido, se sentindo confuso, entendeu? Se você está assim, eu quero orar por você daqui a pouco. Não saia do vídeo, porque, irmãos, hoje é dia de milagres, é dia de Deus falar no nosso íntimo, no profundo do nosso coração. Aleluia? Então, irmãos, esse detalhe, que Jesus veio ao encontro de Maria é muito íntimo, é muito poderoso. Por quê? Pensa comigo numa coisa. O primeiro Adão, como que ele vivia? A Bíblia diz que ele cuidava do jardim, certo? Só que ele falhou, ele cometeu pecado e ele foi expulso do jardim. Só que o apóstolo Paulo, ele chamou Jesus de o novo Adão, ou seja, o homem que veio para dar uma nova chance para a humanidade, o homem que venceu o pecado, diferente de Adão.
Adão cedeu às tentações, mas Jesus venceu todas as tentações e agora Ele está aqui com a chave da vitória para te entregar. Se você manter o seu relacionamento com Ele, pode ter certeza, as tempestades da vida, demônios, pessoas, nada poderá te afastar do amor dEle. Glória a Deus! E agora deixa eu falar uma coisa importante para você. Muitas vezes você se frustra porque você olha para a sua natureza caída. Você olha para o pecado que está no seu coração. Você olha para as suas falhas. Você olha para o quanto você ainda tem coisas a melhorar. Você não consegue controlar suas emoções. Muitas vezes você pensa em acabar com tudo. Você não quer enfrentar os seus desafios. Ou seja, você é muito fraco realmente. Você não tem força o suficiente. Mas existe uma boa notícia. Jesus disse o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que não conseguem tocar essa vida sozinhos. Eles reconhecem que precisam de um Salvador. E é por isso, irmãos, que é nesse momento de fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é aí que nós somos fortes. Por quê? É nesse momento que o poder da ressurreição vem sobre você. Glória a Deus! Não se julgue, não se culpe se você não está ouvindo a voz de Deus como você gostaria, se você não está naquele nível espiritual que você tanto sonhou. Simplesmente continue caminhando, continue orando. É por isso que eu te convido aqui a estar comigo todo dia, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, para nós orarmos juntos, tá bom? Então agora nós vamos orar. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nos pequenos detalhes. Aleluia. Oh, meus irmãos, se vocês puderem, feche os seus olhos. Eu quero orar por você, pela sua casa. Eu quero muito que Deus, Ele complete a obra que Ele começou na sua vida. E olha, é uma obra grande, viu? Pode acreditar. Essa obra começa dentro de você, mas vai se espalhar e vai atingir toda a sua geração. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra, por esse ensinamento tão precioso a respeito do teu amor. Oh, meu Deus, obrigado, porque mesmo depois da tua ressurreição, Jesus, a primeira preocupação tua não foi se exibir para aqueles que não acreditaram em ti, para aqueles que te humilharam, para aqueles que o crucificaram. Não foi. O Senhor foi em busca daquela alma que se sentia cansada e abatida. Ó Jesus, o teu amor é maior do que tudo e por isso nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós duvidamos do teu amor por nós. Nós achamos que o Senhor não se importa conosco. Ó Senhor, perdoe tão grande pecado em nosso coração. Ó Deus, eu oro também para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor acabou com toda dor, com todo sofrimento, ao mostrar que o Senhor havia ressuscitado. Mostra para essas pessoas, meu Pai, que estão me ouvindo agora, que a ressurreição é real, que o Senhor está vivo, mais vivo do que nunca, e hoje está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ó Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti, porque só o Senhor é o nosso Salvador. Não existe outro intermediário, não existe outra religião, nada que nos leve a Deus, a não ser o Senhor. Oh, meu Pai, eu quero te agradecer também pela vida de cada um que está me ouvindo. Pai, eu sinto aqui no meu coração que muitos agora estão totalmente abalados, cansados, desanimados dessa vida. Tem pessoas aqui que perderam entes queridos de forma trágica. Pai, só o Senhor pode curar essas feridas. Oh, meu Deus, olha para essa mãe que não tem mais esperança de ver a família restaurada. Senhor, meu Deus, para Ti todas as coisas são possíveis. Senhor, nós colocamos a nossa fé no Senhor, em Ti, o único que venceu a morte, o pecado, o único que agora pode nos consolar e nos restaurar. Pai, quantas pessoas agora estão decepcionadas porque tiveram seus sonhos frustrados, mas o Senhor é especialista em restaurar o que está quebrado. Tu és o jardineiro celestial, meu Pai, que pode transformar o deserto da nossa alma em um jardim florido. Oh, meu Pai, planta a semente da esperança agora, meu Pai. Rega com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua presença. Transforma, meu Pai, esse coração de pedra em um coração de carne, em nome de Jesus. Pai, eu oro também nesse momento pelos enfermos. Quantas pessoas agora estão com feridas emocionais, traumas do passado, ansiedade, medo, não consegue liberar o perdão. Oh, Jesus, ajuda essa pessoa a Te obedecer, porque esse é um mandamento do Senhor. É uma ordem que temos de perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou.
Ó Jesus, derrama do Teu Espírito Santo, que as cadeias da tristeza, da depressão, do desânimo sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por aqueles que estão enfermos fisicamente, pessoas que estão nos hospitais. Eu ordeno para cada doença, em nome de Jesus, saia desse corpo agora. Eu repreendo todo câncer, todo tumor, toda enxaqueca que nunca é curada. Eu ordeno, saia desse corpo agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, enche o Teu povo, Senhor, com fé, com esperança. Enche o Teu povo com Teu Espírito Santo, porque é só assim que nós vamos vencer esse mundo. Eu creio que o Senhor está derramando agora, Pai, um grande poder restaurador, e eu creio que esta unção que o Senhor liberou sobre nós nesse momento vai perdurar, vai continuar, não somente hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, e nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso. Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença poderosa do Espírito Santo preencha agora o seu coração, trazendo paz, alegria, esperança e que toque também na sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. E olha, irmãos, eu estou assim maravilhado de ver o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu já posso ver com os olhos da fé que você vai sair daqui diferente. Você sabe, todos os dias às 5 horas da manhã, 6 horas da noite, eu tenho trazido ensinamentos da Bíblia para te direcionar, para te encorajar e para te consolar. E hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o sofrimento. Sabe, as pessoas mais sofridas são as menos compreendidas. As pessoas em volta, é difícil mesmo elas entenderem o que se passa dentro de nós. Muitas vezes as pessoas acham que é frescura, que é falta de fé, que nós temos que parar de reclamar, devemos parar de olhar, de focar nos problemas e concentrar-se mais em Jesus. Mas, irmãos, às vezes as batalhas são tão grandes, são tão pesadas, que fica até difícil, sabe, a gente orar. E a gente então fica naquela total dependência do Senhor, esperando que alguém tenha pelo menos compaixão. Olha, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o próprio Jesus, ele foi incompreendido. Jesus, a Bíblia diz que ele era chamado de homem de dores, ou seja, ele estava acostumado a sofrer. Ele sabia muito bem o que era um deserto, uma dificuldade. E é por isso, irmãos, que hoje, quando nós passamos por uma luta, por uma batalha, nós devemos olhar para Jesus e entender que ele agora nos compreende. Por mais que o mundo inteiro nos rejeite, por mais que as pessoas dentro da própria família, dentro da própria casa, não nos entendam, saiba que Jesus, ele te entende, ele te consola, ele te fortalece. Amém? Irmãos, eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista. Um rapaz entrevistou uma mãe que tinha 10 filhos.
Eu achei muito interessante aquela entrevista, eu já até contei uma vez aqui no meu canal, e ele então perguntou para aquela mulher, para aquela mãe, se tinha algum dos filhos que ela considerava mais, que ela tinha um carinho especial, por mais que ela amasse todos. E ela respondeu, olha, tem sim, tem aquele ali, ó, dá uma olhadinha naquele menino ali, ó, o mais novinho da turma, o mais novo de 10 irmãos. E o repórter então perguntou, por que você gosta mais dele? Por que você tem um carinho especial por ele? E ela falou, sabe o que é? Os outros irmãos pegam muito no pé dele. Ele é o que mais sofre aqui da turma. Todo mundo deixa o resto para ele, eles não acreditam nele. E ela falou, eu sinto um amor tão grande por ele. Irmãos, aí na hora que ela contou aquilo na entrevista, eu comecei a pensar, realmente, o amor de Deus é muito parecido com o amor de uma mãe. Porque Deus, Ele ama todos. A Bíblia diz que Ele não faz distinção de ninguém. Ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Mas, irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por uma dificuldade, aqueles que muitas vezes são humilhados, desprezados, olha, o coração de Deus se volta para aquilo. A Bíblia diz que Deus, Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Ele também habita com os de coração quebrantado. Aqueles que têm um coração contrito, um coração que sofre, que geme, sabe? E você que está aqui hoje, você que está passando por algum tipo de luta, que eu creio todos nós estamos, eu quero te dizer, Jesus, Ele sabe exatamente o que você passa. E olha, você vai entender que Jesus, Ele te entende perfeitamente, porque Ele passou por tudo que você tem passado hoje. E a boa notícia é que a maior tempestade que você possa enfrentar na sua vida, olha, na verdade ela já aconteceu 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ali foi a pior coisa que alguém poderia enfrentar. E Jesus chegou a suar sangue, né? Gotas de sangue saíram da sua cabeça, do seu corpo, porque ele estava em completa aflição. A Bíblia diz, aflição de morte. E ele orou 3 vezes pedindo ao Pai que tivesse outra maneira dele morrer. Mas, irmãos, o Pai nos amou de tal maneira, Deus nos ama tanto, que Ele permitiu que o seu filho, o seu único filho ali até então, ele passasse pela cruz. E olha, a Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que Deus se agradou em moê-lo. Ou seja, Deus, Ele sabia que o filho ia passar por tudo aquilo, mas a vitória seria tremenda, seria maravilhosa. E hoje você tem Jesus na sua vida. Deixa eu falar uma coisa antes de nós começarmos com a mensagem. Geralmente as pessoas, quando estão muito abaladas, estão passando por uma luta terrível, elas têm um olhar meio vago. Preste atenção, é bom para você saber. O olhar da pessoa é como se fosse um olhar que fica olhando para o horizonte, é um olhar meio vazio, sabe? A pessoa até sorri, então não se iluda. Tem pessoas que sorriem e elas fazem gracinha, são as pessoas mais alegres às vezes, mas irmãos, por dentro escondem um vazio muito grande que só Jesus pode preencher. Jesus preencheu meu coração, Ele vai tocar o seu também, tá certo? Por isso que hoje é um dia muito especial e eu peço que você compartilhe depois no final, porque mais pessoas precisam ouvir essa palavra aqui, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você clicar no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo, ative também o sininho da notificação e depois selecione a opção todas, para você receber no seu celular os próximos vídeos e orações que eu colocar aqui no canal, tá bom? Agora sim, vamos lá. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aqueles últimos momentos de Jesus antes de ir para a cruz, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, ou seja, é uma sexta-feira do sofrimento. Foi aonde começou toda a dor, todo o sofrimento de Jesus relacionado ao sacrifício dele. E eu sei que quando nós pensamos nesse momento, tudo que vem à nossa mente é o quê? A cruz, o sangue, a coroa de espinhos, o sofrimento físico de Jesus, certo? É claro que isso tudo é muito importante, foi algo realmente terrível, mas olha, hoje eu quero falar com vocês sobre um outro detalhe que pouca gente percebe, que foi um grito que Jesus deu lá na cruz. Pensa comigo uma coisa, irmãos, olha, todo esse processo, a traição por Judas, as acusações falsas dos líderes religiosos, eu acredito que aquilo mexeu muito com ele, porque o sentimento pior que existe é o da injustiça. Olha, Jesus fez todo o bem para as pessoas, Ele fez milagres, Ele consolou pessoas. Jesus, Ele não cometeu nenhum pecado e mesmo assim Ele sofreu graves acusações falsas. Além disso, Ele foi humilhado, Ele foi esbofeteado no rosto, Ele foi torturado. Irmãos, se não bastasse os pregos nas mãos e nos pés. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus em momento algum Ele revidou. Ele não levantou a voz, mas Ele suportou tudo de forma silenciosa.
E além disso, ele orou ainda pelos seus perseguidores, ele consolou aquele ladrão ao lado dele na cruz, lembra? Ele cuidou da sua mãe, ele disse palavras de conforto para Maria naquele último momento. Mas irmãos, no meio da tarde, algo diferente simplesmente acontece. A Bíblia diz que aquele que suportou tudo em silêncio, de repente, ele solta um grito muito alto. E não era um gemido baixinho não, irmãos. Era um grito muito forte, era um clamor em alta voz. E o Evangelho de Marcos, ele registra esse momento de uma forma muito impactante. Eu quero ler com você Marcos capítulo 15, o versículo 34. Está escrito assim, ó. Às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, imagina a cena aqui comigo. O céu estava escuro, a terra começou a tremer e no meio desse cenário assustador, o filho começou a expressar finalmente uma dor terrível no seu peito, uma sensação profunda de abandono. Por quê? Deus realmente teve que virar as costas para o seu filho. Afinal de contas, Deus é santo, Deus é perfeito. E naquele momento da crucificação, Jesus começou a carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. Tudo aquilo que hoje nos afastaria de Deus, na verdade caiu sobre Jesus. E então foi aquele momento mais difícil, aquele momento que ele não sentiu somente a dor física, mas pela primeira vez em toda a sua vida, ele sentiu a separação do Pai. Olha, irmãos, qualquer um de nós aqui que já tem experimentado uma depressão profunda, aquela depressão terrível, aquilo, irmãos, não chega aos pés do que Jesus passou, porque Jesus ele estava na glória com o Pai, mas ele enfrentou aquilo, irmãos, e ele aguentou até o último momento. Mas então ele de repente solta um grito, era um grito com gemido, era um grito de profunda dor, porque naquele momento ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Mas irmãos, é agora que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois que Jesus ele clamou ao Pai em alta voz. Olha só o que está escrito no versículo 35. Marcos capítulo 15, o versículo 35 diz assim, ó. E alguns dos que estavam ali perto começaram a dizer, ouçam, ele está chamando Elias. Irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu confesso a vocês, meu coração estremeceu, porque eu comecei a pensar numa coisa. Olha, Jesus estava clamando, ele estava sofrendo, ele estava assim no ápice, né? No máximo da sua dor. E sabe o que aconteceu, irmãos? As pessoas ao seu redor simplesmente entenderam tudo errado. As pessoas começaram a dizer, vejam, ele está chamando por Elias. Irmãos, eu não sei se é porque as pessoas entenderam errado, afinal de contas, a palavra em aramaico para meu Deus é a palavra Eloi. Jesus começou a dizer Eloi, Eloi, e talvez fosse parecido com o nome de Elias, que no aramaico significa Eliahu, Eliahu. Então eu não sei realmente se as pessoas não entenderam direito por causa do sotaque, ou talvez porque Jesus deve ter orado de uma maneira muito expressiva. Sabe quando você não tem palavras, você está gemendo e sofrendo? Realmente fica difícil expressar da maneira correta. Mas irmãos, vocês já pararam para pensar que talvez aquelas pessoas estivessem zombando de Jesus? Talvez pensando que ele estivesse apelando para um profeta, no caso o profeta Elias, quando na verdade Jesus estava falando com o próprio Deus Pai, num dos momentos mais importantes da história. E foi aí, irmãos, que eu comecei a pensar numa coisa que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está no nosso pior momento, assim, ó, naquele momento de profunda angústia, aquele momento em que você não suporta mais nada, e aí você não tem mais forças, você não tem nem coragem de pedir ajuda para as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você é incompreendido pelas pessoas à sua volta. Olha, irmãos, pensa aí na sua vida, quantas vezes você estava vivendo algo intenso dentro de você, uma luta, uma dúvida, uma tristeza profunda, com muitos questionamentos a respeito até mesmo de Deus, a respeito do seu futuro. Mas irmãos, de repente, alguém interpreta tudo de uma maneira distorcida. Quantas vezes o seu silêncio foi visto como indiferença? Olha, irmãos, eu já passei por um deserto tão grande na minha vida uma vez, que eu gostava de ficar em silêncio, sabe? Eu não queria conversar muito com as pessoas, e as pessoas às vezes achavam que eu era metido, ou então que eu era enjoado, que eu era arrogante. Irmãos, não era nada disso. Eu estava num deserto profundo, eu não via mais saída para minha vida, sabe? Então muitas vezes você vai se sentir exatamente como Jesus, incompreendido, vai se sentir mais sozinho ainda, porque se aconteceu com Jesus, pode acontecer com você também, entendeu? Jesus, tudo que ele fez ali na cruz, por amor às pessoas, ele estava morrendo por elas,
e mesmo assim as pessoas estavam cegas espiritualmente. Elas diziam: ele só pode estar chamando o profeta Elias, ele não é o filho de Deus coisa nenhuma, ele está pedindo socorro para alguém, sendo que na verdade, irmãos, Jesus naquele momento, ele estava falando diretamente com o Pai, ele estava se desabafando, amém? A Bíblia conta que uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos, e ela então começou a entrar em depressão profunda, porque naquela época não ter filhos era motivo de vergonha, era como se Deus tivesse abandonado aquela pessoa. E foi então que ela não aguentou mais as pessoas tirando sarro dela, as pessoas menosprezando ela, e ela foi até a presença de Deus. Só que ela chorava tanto, e as lágrimas misturavam com as palavras, e foi então que o sacerdote Eli, o religioso da época, ele achou que ela estivesse embriagada, ou seja, que ela estava bêbada. E ele falou: mulher, abandona esse vinho, para de ficar bebendo desse jeito. Mas ela falou para ele: meu Senhor, eu na verdade estou quebrantada diante de Deus, eu estou aqui me derramando na presença dele. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão nos julgar sim, só pelo fato de às vezes a gente contar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está preparando para nós. Irmãos, aqui fica uma lição para cada um de nós. Tem coisas que tem que ser a gente e Deus, tem que ser você e o Senhor, amém? E ao mesmo tempo, quando eu olho para esse momento de Jesus na cruz, eu percebo que Jesus, irmãos, mesmo no auge da sua dor, no pior sofrimento, ele ainda clamava usando a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 22, o versículo 1, está escrito assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante quando clamo por socorro? Olha, irmãos, isso aqui foi profetizado por Davi. Foi como se Deus mostrasse para o rei Davi o momento exato da crucificação. Depois eu aconselho que você leia na sua casa o salmo completo, porque você ali vai perceber o quanto Deus é perfeito. A sua palavra não erra. Olha, naquele momento do Salmo 22, nós vemos o que aconteceu no mundo espiritual no momento da crucificação. O diabo, irmãos, ele queria muito que Jesus descesse da cruz. As pessoas em volta de Jesus diziam: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. Na verdade, era o próprio Satanás, querendo que Jesus abandonasse aquele sofrimento. Irmãos, naquele momento, Jesus ele fez a mesma oração, a mesma que Davi escreveu no Salmo 22. Sabe por quê? Porque Jesus estava agarrado às promessas de Deus. Jesus queria cumprir as profecias. Jesus, ele não se deixou levar pelas emoções apenas. Ele se guiou pela verdade da palavra de Deus. Amém? E sabe o que isso nos ensina hoje? Que mesmo que a gente não esteja entendendo o que nós estamos sentindo, devemos declarar com a nossa boca as verdades da palavra de Deus. Comece a declarar aí onde você está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Comece a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Comece a dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Comece a declarar também com a sua própria boca: Deus disse que nunca me abandonará, nem me desprezará. Irmãos, e a Bíblia conta que depois que Jesus fez essa oração, dizendo exatamente as palavras de Davi, sabe o que aconteceu? Ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Aleluia! Sabe, isso nos mostra uma coisa: Jesus tinha o controle das suas emoções até o final. Ele suportou tudo o que precisava suportar para cumprir toda a missão e dizer a última palavra: está consumado. E depois disso, irmãos, ele decidiu entregar sua vida. Não foram as pessoas que o derrotaram, não foi o diabo. Talvez você pense assim: o diabo ele foi vencendo cada uma das batalhas porque ele conseguiu humilhar Jesus, ele conseguiu colocar uma coroa de espinhos. Mas, irmãos, tudo foi permissão de Deus. Ninguém tinha o poder de tocar no Filho de Deus, a não ser Ele mesmo permitir. Amém? Então, agora eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu essa mensagem, olha, por mais que a sua dor seja terrível, não se entregue. Não olhe as circunstâncias, não dê ouvido a Satanás. Por quê? Deus tem um plano depois desse momento difícil. Deus tem um arco-íris depois dessa tempestade. A ressurreição é o que o Senhor tem para a sua vida, não somente aqui nessa terra, ressurreição dos seus sonhos, ressurreição daquilo que se perdeu, mas também na eternidade. Olha, irmãos, não tem preço, vale a pena a gente permanecer fiel até o fim, porque quando nós estivermos diante de Jesus, nós seremos abraçados por Ele, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, e nunca mais passaremos por nenhuma aflição. Aleluia!
Então, se você entendeu essa mensagem hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. E eu quero pedir também que no final da oração que eu vou fazer agora por você, você compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus, Tu és aquele que não desiste de nós. A Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque Ele suportou a dor, a humilhação e até mesmo aquela sensação de abandono, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à Tua presença. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós não temos como te retribuir, não temos como pagar pelo que o Senhor fez. Nós só podemos entregar o nosso coração e reconhecer que Tu és tudo para nós. Ó Senhor, quantas vezes nós pecamos de diversas maneiras. Nós simplesmente dizemos não para a voz do Espírito Santo e trilhamos o nosso próprio caminho. Quantas vezes, meu Pai, nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Muitas vezes nós deixamos que o medo, a incredulidade, a dúvida tomem conta do nosso coração. E aí então nós reclamamos, nós duvidamos do Teu amor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa impaciência. Deus, quantas vezes a gente quer esconder a nossa dor, mas a gente não ora, a gente não clama como Jesus clamou, e com isso o Senhor muitas vezes não opera, porque o Senhor deseja que nós apresentemos diante de Ti tudo aquilo que nos aflige, e a promessa do Senhor é que a paz que excede todo o entendimento vai guardar o nosso coração. Oh, meu Deus, nesse momento eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo. Eu repreendo agora todo mal contra a vida dessas pessoas. Eu ordeno no poderoso nome de Jesus que toda opressão maligna, todo mal que tenha acorrentado essas pessoas, todo medo, espírito de medo, eu te expulso em nome de Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas contra essa pessoa. Eu oro também nesse momento por cada um que está sofrendo, pessoas que estão na cama ou até mesmo na cama de hospital. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que toda doença vá embora, toda dor, todo peso, toda pessoa que agora está sofrendo, sentindo uma dor profunda no corpo, eu expulso todo mal em nome de Jesus. Oh Pai, libera a Tua cura, Senhor, sobre o câncer, sobre essas células cancerígenas. Cancela, Jesus, todo mal. Essa pessoa que está enfrentando quimioterapia, radioterapia. Oh Pai, dá força para essa pessoa, meu Pai. Oh, sustenta os Teus filhos, Senhor. Não deixa a gente, Pai, sucumbir diante da dor, diante das dificuldades. Oh, meu Deus, o Senhor me colocou aqui para orar pelas pessoas, Pai. E eu te peço agora que o Senhor toque profundamente. Toca na mente, Senhor. Pessoas que estão passando por tantas lutas, que agora estão esquecidas, não conseguem se lembrar de muita coisa, tamanha a aflição. Jesus, restaura a saúde mental, restaura a saúde emocional dessas pessoas. Oh, Espírito Santo de Deus, essa mulher que está ferida na alma, que está se sentindo abandonada, traída. Oh, Jesus, ajuda ela a perdoar, a não guardar mágoa. Ajuda-nos, Senhor, ajuda esse homem também, Pai, que muitas vezes sofre calado e não tem com quem se abrir. Jesus, eu creio, essa pessoa vai dar a volta por cima. Eu creio que não é o fim, é o começo. Assim como a cruz não representava o fim, mas foi o começo de uma nova aliança que o Senhor fez conosco. Oh, Pai, levanta o abatido. A Tua palavra diz no Salmo de número 8 que o Senhor ergue do pó o necessitado. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Nós não somos nada, Pai, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E eu creio que nesse momento está acontecendo uma cura física, emocional e espiritual, através dessa palavra que foi pregada e através dessa oração feita com fé. Usa, meu Pai, esse canal cada dia mais para alcançar as vidas, e cada pessoa agora que vai compartilhar esta oração, usa elas também, Pai, para que elas sejam instrumentos do Senhor para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço, faça essa oração, Pai, alcançar o maior número de lares e que vidas sejam salvas, libertas e transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa?
Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom?
É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.